Oi, turma! Vou fazer a leitura para vocês das atividades de matemática de hoje, ok? Nós faremos as atividades 3, 4, 5 e 6 do nosso caderno base, volume 2, certo? Então, acompanhem a leitura junto comigo. Leia o trecho do texto a seguir e responda as questões 3 e 4. Ela começou como aquela ação simbólica de que uma vez por ano apagar as luzes por 1 hora... E continua o texto, né? Aqui é só um trecho. Então, vamos ver o que está pedindo. A ação de apagar as luzes teve início em 2007 e agora estamos no ano de 2021. Desde 2007, as luzes foram apagadas por quantas horas? Então, aqui vocês vão ter que pensar em qual conta vocês precisam realizar para chegar nesse resultado. Se é uma conta de adição, de subtração, enfim... Vocês vão ter que pensar que conta precisa ser feita aqui, qual operação precisa ser feita para chegar ao resultado, certo? Um ano tem 365 dias. Preencha a tabela a seguir. Então, um ano tem 365 dias. 2 anos eu vou ter quantos dias? Qual operação eu preciso realizar para chegar nesse resultado? Então, eu já sei que um ano tem apenas 365 dias. Aqui eu estou falando de 2 anos, então eu vou aumentar ou vou diminuir? Então, aí vocês vão pensar qual operação precisa ser feita. Depois, 3 anos, eu aumentei ou diminuí? Então, que conta eu preciso fazer para chegar no resultado? Questão 5. Leia o trecho do texto a seguir e responda os itens A e B. Os 60 minutos são um marco. De acordo com o estudo das horas, sabemos que cada 1 hora equivale a 60 minutos. Agora, da sua maneira, calcule transformando as horas em minutos. Preencha a tabela a seguir. Então, da mesma forma que vocês fizeram lá com os dias do ano, para descobrir quantos dias tem em 2 anos e 3 anos, agora vocês vão fazer com os minutos. Quantos minutos tem em 1 hora? 60, já temos aqui essa informação. E quantos minutos eu tenho em 2 horas? Eu aumentei ou eu diminuí? O que eu fiz? Então, vocês vão ter que ir pensando como realizar essas operações para chegar ao resultado, ok? Letra B. Complete as operações de forma que confirmem as suas igualdades. Então, aqui nós temos algumas operações e já temos os resultados, certo? Então, nós teremos que descobrir qual é o número que está faltando, o número desconhecido aqui de cada operação, certo? Então, aqui na primeira operação, ó, nós temos mais 40 igual a 60. Então, que número, somando ao 40, eu chego na quantia de 60? Depois, aqui eu já tenho o resultado, 60, e tenho aqui uma operação faltando um número. Então, 10 vezes qual número eu chego na quantia de 60? Aqui, 10 mais qual número eu chego à quantia de 60? Depois, o 60 dividido por qual número eu permaneço com a mesma quantia? 20 mais 40 é igual a quanto mais 20? E por último, 2 vezes 30 é igual a 30 vezes quanto? Questão 6. No trecho, todos os anos, centenas de milhões de pessoas se unem ao movimento. A palavra centenas refere-se aos algarismos que possuem relação com o número 100. Diante da afirmação anterior, responda os itens a seguir, conforme o exemplo. Então, aqui eu tenho 2 centenas mais 1 centena. Então, eu tenho 200 mais 100 igual a 300. Por quê? Porque eu sei que 1 centena é igual a 100, né? Se no caso aqui está falando 2 centenas, então eu tenho que pensar 100 mais 100 eu tenho 200, né? Então, 2 centenas é o mesmo que 200. Mais 1 centena, ou seja, mais 100, então eu tenho 300, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras alternativas, certo? Bons estudos para vocês!